É. Muito bem. Ok. O Bernardo, pode colocar aí no Face já. Vamos lá, então. Eu tenho um hacker em casa, Alice. Isso, eu adoraria. E com a tecnologia, minha filha não me dá bola. Muito bem. E aí, e esse maluco, esse doido aí? O que a gente vai fazer com esse É, doido aí? não atinjamos os doidos, né? É verdade, coitado dos doidos. Né? Senão ele fica inimputável, ele não é inimputável. É verdade. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma conferida aqui, certinho. Já tá no tempo? Já. Por que não aparece aqui? Já tá atualizado? Atualiza aí. Já está no Face, sim. Já? Estão nos vendo. Tá nos vendo já no Face? Muito bem. Deixa eu ver a publicação. Eu também vi aqui, tá aqui. Eu preciso ficar mais pro lado aqui. Mas será que aparece só em vídeos? Ah, não, aparece o som também, aparece o áudio. Já aparece o áudio. Tá o play. A única questão é que tem um delay, certo? Entre o que a gente fala e o que aparece. Dá uns 10 segundos de delay entre o que a gente fala e o que aparece no Face. Beleza? Então bora lá. Bora lá. Os meus seguidores também já estão nos acompanhando. Muito bem. Muito bem. Vamos juntos. Bora. Então, para começar aqui a nossa live aqui da FENAFAR, estamos aqui com a grande satisfação de ter a nossa farmacêutica mor no Parlamento Brasileiro, nossa deputada federal Alice Portugal, que junto com a nossa representante na democracia participativa, que é a Débora Melec, nossa conselheira nacional de saúde, estão aqui hoje para nós debatermos, para além da capacidade da ciência, que eu acho que poucas vezes na história a arte e a ciência dos farmacêuticos foi tamanho demandado pela sociedade, mas para além de discutir essas questões da nossa arte e nossa ciência, a partir do momento que o Brasil construiu a saúde como algo mais amplo, não apenas o tratamento da doença, nós farmacêuticos temos tido importante presença em espaços da definição de políticas públicas que garantam a saúde como direito. E nesse momento também queremos dar uma contribuição naquela que seja talvez a principal tarefa da nossa geração, que é construir força social, política, técnica, popular, acadêmica, institucional, para enfrentar esses mensageiros da morte. E os farmacêuticos não vão fugir dessa sua tarefa. A Federação Nacional dos Farmacêuticos, junto com diversas lideranças do Brasil todo, vem há algum tempo somando esforço, discutindo a importância da saúde como direito, o medicamento como insumo garantidor desse direito, o trabalho do farmacêutico vinculado a isso. E temos na expressão da nossa deputada no parlamento uma das linhas de frente que recentemente conseguiu, nesta lógica, recentemente que eu digo porque 3, 4 anos da história é muito pouco tempo, né, Alice? Recentemente conseguiu transformar a farmácia em estabelecimento de saúde, conseguiu fazer uma série de ações e que nesse momento, mais uma vez, esses espaços, para além do espaço concreto do trabalho farmacêutico, se coloca essa tarefa de se construir uma frente de salvação nacional com a nossa ciência, com a nossa arte, com a nossa capacidade de fazer política, defender o interesse dos trabalhadores, defender os interesses do povo brasileiro. E aí a gente está aqui, a FENAFAR, trazendo esse debate para discutir quais são as medidas em todo o espaço nacional que nós estamos tomando, como essa questão de buscar garantir a insalubridade dos trabalhadores, ao mesmo tempo de discutir a capacidade nacional de produção de insumos, a questão do enfrentamento das medidas de retirada de direito, ou seja, uma série de ações que nós estamos desenvolvendo da mesma forma no Parlamento e no Conselho Nacional de Saúde. Então estamos aqui hoje para fazer esse debate, conclamar, certo, os farmacêuticos, os profissionais de saúde, os movimentos populares para essa demanda da nossa geração, que é constituir essa frente de salvação nacional que consiga articular o institucional, o popular, o acadêmico, o profissional. Estamos aqui para conversar sobre isso e as impressões aqui
para mim não falar muito aqui, já passar de imediato nessa direção que é o objetivo da nossa live, para nossa representante no parlamento, nossa liderança, Alice Portugal, para discutir um pouco com nossos colegas que estão nos acompanhando. Já somos, aqui na FENAFAR, já estamos com 41 pessoas participando e acredito que a gente vai ter muitos colegas nos acompanhando. Alice, com você. Bom, primeiro, agradecer à direção da FENAFAR, a você, Ronald, que tem sido um exemplo, um orgulho para os farmacêuticos brasileiros, a querida Débora, um especialista, uma estudiosa, muito nos orgulha essa relação. E dizer que o nosso trabalho na Câmara dos Deputados, ele nasce a partir da minha existência efetiva como estudante de farmácia e depois como farmacêutica. Farmacêutica da Universidade Federal da Bahia, do Hospital Universitário, do setor de pesquisa. E eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar, não presencialmente como temos feito, não é sempre, quer sejam nos congressos, nas reuniões, na frente parlamentar, que eu luto para que ela se estruture, não é muito fácil naquela casa de tantas frentes parlamentares, mas, obviamente, hoje nos temos presentes em tantas de forma virtual. A humanidade não esperava a Universidade Federal da Bahia, Alice, teu som, Alice, teu som está com uma certa dificuldade, Alice. Dá uma olhadinha no seu som. Tá ligado. Tá certo. Que tá dando umas falhadinhas, mas vai lá, pode continuar. Era que a minha rede, talvez a internet, né? Mas, e agora? Melhorou. Então, melhor? Enfim. Então, hoje, de maneira virtual, e abraçando a cada um e cada um, retomando um pouco o que disse antes. Alice, teu som está com uma certa dificuldade, Alice. Dá uma olhadinha no seu som. Ronald, Oi. Sugiro que tu retire o som do teu acompanhamento do Facebook. Vou fazer isso. Porque senão o que a gente está ouvindo aqui, por causa desse tempo entre fala, enfim... Pode deixar. Que essas nossas primeiras experiências, né? A gente ainda vai... Com certeza. Estamos aprendendo juntos. Pronto, desliguei. Tudo desligado. Desculpa aí, Alice. Podem falar e ouvir. Eu tenho delay de 10 segundos. Enfim, então eu quero abraçar vocês, né, Débora, Ronald, e dizer que, de fato, a humanidade não estava preparada. É uma pandemia que encontra o sistema de saúde com fragilidade no mundo inteiro. E, evidentemente, é a hora de exaltarmos o SUS, que nós, da FENAFAR, temos lutado tanto para manter de pé, que você, Ronald, quando esteve à frente do Conselho Nacional de Saúde, exaltou a necessidade de combater o subfinanciamento da saúde no Brasil. A verdade é que há muito tempo esse subfinanciamento se estrutura. Quando a CPMF acabou, não se colocou o dinheiro novo no Sistema Único de Saúde e, evidentemente, o golpe de 2016 gerou circunstâncias inimagináveis para o Brasil. Então, a votação e transformação em emenda constitucional do teto de gastos, a conhecida emenda constitucional 95, fez com que o subfinanciamento da saúde fosse alongado. E, evidentemente, com o governo Temer e depois com esse erro histórico da eleição desse cidadão, que não compreende as necessidades do povo brasileiro, não é? Esse homem que diz que não é coveiro, mas chama o povo para a morte, nós estamos vendo que acabou o Mais Médicos, acabou o financiamento que foram jogados para as prefeituras de programas como a Farmácia Popular, o CAPS, os CELS, dentre outros, e estamos com a saúde subfinanciada. Mas ainda bem que temos o SUS, porque a Itália, que arrebentou seu sistema de saúde, depois de ter inspirado o mundo inteiro para a medicina preventiva, a Itália já chega a mais de 30 mil mortos. Os Estados Unidos bateram hoje o recorde de superar os 40 mil mortos. Sem falar da subnotificação. A Espanha, em grave situação, lutando para controlar aquela situação. Então, o Equador impacta aqui nas Américas porque são os corpos caídos
que estamos vendo nas ruas do Equador. E o que não deixará de acontecer, eu lamento profundamente, temos que lutar para que não aconteça nos bairros populares, nas favelas, nas aglomerações urbanas do Brasil. Porque, de fato, o chamado do presidente da República para contestar as orientações da Organização Mundial de Saúde, de que a única forma de achatar a curva epidêmica é ficarmos em casa, é fazermos o distanciamento social, o isolamento social e, se necessário, o lockdown. Se não fizermos isso, irá colapsar o sistema de saúde no Brasil. O Amazonas, o Ceará, agora o Espírito Santo, os estados do norte já entram nesse colapso. Hoje de manhã, as UTIs da cidade de São Paulo já estavam com mais de 80% de utilização. E é possível que, em pouco tempo, com essa liberalização do distanciamento social, nós possamos ter um quadro. Por isso, é preciso ouvir a ciência. Bolsonaro, ao demitir Mandetta, demitiu a ciência. Não é que Mandetta fosse grande, é que Bolsonaro é minúsculo, meus colegas. E esse é um grave problema. Então, na Câmara, eu tenho procurado levar a voz da ciência, a voz dos farmacêuticos, tenho discutido agora na comissão especial do coronavírus algumas medidas, são medidas ainda muito tangenciais, conseguimos estender o receituário para quem usa medicamentos continuamente, sem tocar na nossa lei da farmácia, na 5991, nem na nova lei da farmácia, sem tocar em psicotrópicos e antibióticos. Mas, se o distanciamento social se prolonga, nós vamos ter que ter uma discussão sobre um receituário remoto para infecções oportunistas, para as pessoas que estão em casa e não vão ter nenhum serviço de saúde, vão usar a telemedicina. Tudo isso a FENAFAR está chamada a debater para que nós não sejamos omissos nesse processo. Eu quero me solidarizar com os farmacêuticos em todas as especialidades que estão trabalhando neste momento. Estou lutando para emendar o 1409, que não previram farmacêuticos bioquímicos, técnicos de laboratório, técnicos de farmácia, as farmácias com manipulação, como aqueles agentes também dos trabalhos essenciais. Então, estou emendando o projeto da comissão para que nossa categoria seja contemplada. E, Ronald, digo a você sinceramente, quem está nos laboratórios, quem está nas farmácias, quem está nas farmácias com manipulação, quem está no serviço de epidemiologia das vigilâncias sanitárias pelo Brasil afora, quem está nos portos e aeroportos, com poucos voos, mas funcionando, Os nossos colegas merecem o nosso abraço, o nosso aplauso. Muito bem, Alice. Obrigado aí pela sua contribuição nesse debate inicial nosso aqui, de as medidas que nós precisamos fazer para enfrentar não só o coronavírus. Infelizmente, além do coronavírus, nós também estamos contando com vermes, com parasitas, principalmente que negam a ciência, que negam as orientações daquilo que a vida está comprovando em todos os países do mundo e se negam a ver a realidade que o que está em disputa no Brasil hoje está entre aqueles que defendem a vida e que não fazem dissociação da vida com as atividades econômicas, muito pelo contrário, acho que uma está associada à outra, mas é que do outro lado tem aqueles que defendem a morte, que acham que uma parcela importante de morrer 10 mil, 15 mil, 20 mil faz parte. Como disse o próprio presidente da República, vai atingir 70%, vai morrer alguns, eu não sou coveiro. Ou seja, essa insensibilidade exige, certo, de todos aqueles profissionais, em especial aqueles que têm a ciência como sua base, sua ferramenta de trabalho, um papel destacado nesse momento. Queria passar agora a palavra para a nossa conselheira nacional, a Débora, que o Conselho Nacional de Saúde, em conjunto com vários outros atores, seja a CNBB, que tem assento no Conselho Nacional de Saúde, os secretários municipais, estaduais de saúde, os demais trabalhadores de saúde, a representação dos usuários, tem se apresentado como uma voz que aponta para a necessidade de somar esforços de todos aqueles que estão do lado de cá, do lado da vida, do lado da democracia, do lado da nação brasileira e apresentando uma série de proposições
em diversas frentes, seja para a proteção dos trabalhadores, seja para a questão da formação de recursos humanos, dos residentes, dos profissionais de saúde, seja na discussão junto ao STF dessa questão do financiamento, a passar a palavra para a Débora para também colocar um pouco qual que é a contribuição que os farmacêuticos estão dando nesse espaço, que é da gestão participativa, que a FENAFAR tem tido uma participação importante. Quais são as principais questões que precisam, além dessa nossa participação, ganhar capilaridade no Brasil como um todo? Débora, com você. Olá a todas e todos. Inicialmente, Ronald, gostaria de estar parabenizando, saudando a nossa gloriosa Federação Nacional dos Farmacêuticos, que nos seus 45 anos de existência nunca fugiu à luta, nunca deixou de defender a vida, os direitos e a nossa nação um programa de desenvolvimento, de geração de renda para todas e todos. Também quero saudar a nossa deputada Alice Portugal, essa grande guerreira que está lá na Câmara dos Deputados, enfrentando esse desmonte, esse cenário, mas na frente, na luta por todas e todos nós, na perspectiva de dias melhores e por termos realmente um país desenvolvido para todo o seu povo brasileiro. Também quero estar cumprimentando os que nos assistem, eu estou olhando aqui, acompanhando o celular, tem vários diretores nossos da federação, a Gilda, a Soraya, aí da Bahia, e demais colegas aqui do Rio Grande do Sul também, que, como sempre, a federação tem a preocupação de transparência nas informações e o respeito, né, a todas e todos. Eu queria começar que isso nunca é demais em dizer que o Brasil é a única nação do mundo com mais de 200 milhões de habitantes e que possui um sistema único de saúde de acesso universal para atendendo a todo o povo brasileiro. E encontramos, né, nesse ano de 2020, além de uma grande crise econômica e política que vem se agravando, com essa crise sanitária. Infelizmente, o que nós temos vivenciado são contradições, né, e posicionamentos que está colocando em risco a vida das pessoas, né? Aglomerações, muitas fake news, mentiras deslavadas, nós precisamos nos posicionar contrários a isso. O que não é a favor da vida, o que não é a favor de todos, nós temos que ter um posicionamento, né? E aí, quando a gente traz a questão dos parasitas, os parasitas estão aí nesse governo federal, afetando diretamente o que eu vou chamar das nossas funções vitais de vida, né? Trazendo desigualdades ainda maiores ao nosso país, né? E aplicando, de certa forma, uma política de extermínio, né? Nós, farmacêuticos, estamos inseridos, como os trabalhadores da saúde, nas principais áreas de atuação, né? Nós estamos desde a vigilância em saúde, a dispensação de medicamentos, sempre com o nosso fazer no atendimento das pessoas, preocupados, né? Ouvir a população e muito inseridos nos debates junto ao controle social, que, no meu entendimento, foi uma das maiores conquistas no Brasil e da maior expressão da democracia participativa. E, nesse aspecto, quero aqui destacar o papel da federação, né, e aí inserido os profissionais farmacêuticos por um financiamento justo e sustentável e, de imediato, aqui a solicitação da revogação da EC 95, para que, de fato, nós tenhamos condições reais para o SUS salvar centenas de milhares de vidas, aí, em particular, nesse momento que passamos por essa grande pandemia. Nós, pela federação, né, e mais do que nunca se encontra como uma luta central, temos participado das instâncias do controle social, dentre eles aqui destaco o Conselho Nacional de Saúde
que vem tendo um papel destacado, realmente protagonista, como é de seu dever nesse momento que nos exige tanta presença, né? Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde, ele constituiu um comitê de acompanhamento da Covid-19, de maneira que a gente se reúne semanalmente e, a partir das realidades, dos fatos colocados, o conjunto, né, de trabalhadores, usuários e da própria gestão que participa do controle social, encaminhamos uma série de questões que realmente buscamos que se materializem a favor das pessoas. Mas quero aqui destacar, né, na condição de farmacêutica, de conselheira nacional de saúde, que hoje tenho essa responsabilidade em nome da Federação Nacional dos Farmacêuticos, destacar algumas pautas que sempre foi da federação, mas que tomam um rumo central nesse momento, deputada Alice, né? Um primeiro aspecto que eu quero trazer é do complexo industrial da saúde, né? Infelizmente, lá em 2017, foi extinto o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde e que, se estivesse em execução nesse momento, teria um papel estratégico no enfrentamento da Covid-19. Nós precisamos reivindicar investimentos para a pesquisa. Nesse último período, nesse último ano, eu tenho dados aqui de uma queda de 63% de recursos aplicados, em particular na área da pesquisa, que hoje é central, né, na busca de novos medicamentos, na própria vacina contra esse novo vírus que assola o mundo, né? Inclusive, agora, antes de nós entrarmos aqui na live, recebi uma notícia: o presidente da República do Brasil não aderiu a um termo de cooperação da ONU que busca desenvolvimento e acesso a medicamentos e vacinas para toda a população mundial, né? Esse é uma grande pena, porque esse momento, uma grave crise sanitária pela qual nós passamos, mais do que nunca nos exige solidariedade, cooperação e estarmos rumo a favor da vida e não em disputas políticas. Essa disputa política colocada tem trazido dúvidas ao povo brasileiro no que utiliza, deixa de utilizar de medicamento, qual é a verdade ou deixa de ser verdade. E nós precisamos buscar romper essa bolha. Um outro aspecto que eu quero trazer é sobre a quebra patentária, né? O Brasil, ele não pode ficar refém dos monopólios. Nós precisamos atender às necessidades da população, em particular nesse momento. Nós já temos aqui, eu resgatei, tem um medicamento Remdesivir, que é um antiviral da Gilead. Só nesse momento já tem mais de 8 patentes para esse medicamento, né? E se de fato comprovar o seu uso ao tratamento aos pacientes que têm Covid-19, como é que nós vamos enfrentar isso, né, deputada? Que nós sabemos de valores cada vez mais elevados e que, infelizmente, no momento em que devemos ampliar o acesso, nós temos aí uma caminhada ao contrário das necessidades. Uma outra preocupação que nós temos debatido muito no âmbito do controle social é sobre o desabastecimento de medicamentos, né? Um exemplo, a cloroquina, informações que nós temos hoje, que o estoque que nós temos no país é para atender os pacientes que já fazem uso contínuo, como o paciente que tem lúpus ou artrite reumatoide, né? Portanto, isso exige do governo federal um fomento na produção de medicamentos também, e nesse sentido nós temos um debate de fundo, que é a questão de insumos, né? Nós não vamos fazer a produção sem insumos. E esses insumos, eles são provenientes, em particular, da Índia, da China e dos Estados Unidos, que
além de toda essa crise mundial, nós ainda enfrentamos no país uma dificuldade diplomática, né, do governo federal com outros países. E essa é uma barreira necessária que nós precisamos aí cobrar para que, de fato, não seja prejudicada a produção de medicamentos no nosso país. Também quero destacar o centro de atuação dos farmacêuticos, né, na lógica do uso racional de medicamentos, né? Nós, farmacêuticos, dentro da nossa Política Nacional de Assistência Farmacêutica, no trabalho conjunto com os demais profissionais da saúde, em particular com prescritores, atuamos desde a pesquisa, a dispensação, com a lógica de realmente o medicamento ser utilizado para um fim específico, né, na sua dose específica. Esse também é um grande desafio, que não deste momento particular, mas que precisamos romper o fato dos medicamentos serem a principal causa de intoxicação por todo o país. E aí, trazendo esses aspectos, o povo brasileiro ele conquistou políticas, né, inclusive provenientes do próprio controle social, que é o caso da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e da Vigilância em Saúde. E nesse momento de pandemia, de grave crise sanitária, é muito importante aprofundarmos e vermos as formas da integração das políticas de assistência farmacêutica, da ciência e tecnologia e da vigilância em saúde. A política ela está posta e muito bem escrita e trazendo as necessidades do controle social. Aqui, inclusive, destaco que na 16ª Conferência Nacional de Saúde, 10% das propostas aprovadas dizem respeito exatamente a esses temas que nós estamos abordando nesse momento. Portanto, esse nosso esforço, né, de buscarmos parceiros e apoiadores para que as políticas elas sejam implementadas na prática e dialoguem a favor de todas e todos. E, enquanto sindicalista, não posso aqui deixar também de abordar e destacar o papel da Federação Nacional dos Farmacêuticos na proteção não só do trabalho, mas, em particular, dos direitos dos farmacêuticos e de toda a classe trabalhadora. Nós temos atuado com foco aí na preocupação de EPIs, de todas as seguranças necessárias na proteção desses nossos trabalhadores que estão na ponta e que são a garantia de atendimento aí de toda a população. E aqui fechando, Ronald, essa primeira parte, eu acho que nesse contexto, né, em que nós estamos sendo agredidos, a dignidade humana está sendo agredida, né? Nós temos tido tantas perdas e a nossa democracia, em particular, está em risco. Nós precisamos nos unir a favor da democracia, a favor dos direitos, a favor da vida, a favor, realmente, de um país desenvolvido, com soberania nacional. Nós somos tão ricos. Vamos produzir, vamos cobrar do governo federal fomento à produção da nossa indústria a favor aí do atendimento às pessoas. E nunca esquecendo, né? Fiquem em casa, só saiam se realmente houver a necessidade. Nós temos feito, inclusive, uma grande campanha pela Federação Nacional dos Farmacêuticos, e nossos farmacêuticos estão lá na ponta, atendendo as pessoas que necessitam. Então, em nome desses... desculpa, estou com a boca seca. Em busca do atendimento, em nome desses profissionais que estão lá no atendimento, vamos ficar em casa, porque esses nossos profissionais estão lá para atender a quem necessita, mas também eles precisam estar protegidos e protegerem as suas próprias famílias. Obrigada. Muito bem, Débora, muito bem, perfeita a sua contribuição aqui. A gente já está tendo bastante interações aqui, o pessoal
trazendo diversas preocupações, algumas preocupações absolutamente legítimas. Aí eu queria perguntar para a Alice a respeito dessa, que é uma demanda concreta e que às vezes acaba algumas forças que estão atuando com muita intensidade, acabando gerando uma dicotomia entre as questões econômicas e as questões sanitárias, particularmente em torno do direito dos trabalhadores. Aqui, várias questões colocadas aqui no chat a respeito do direito, do salário do farmacêutico, das condições de trabalho, como um todo, e que está associado às disputas que estão em curso, e quais são os elementos que podem constituir a construção de uma ampla frente política para enfrentar essas questões sanitárias, mas as questões econômicas também. Recentemente, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, nós procuramos, nesse sentido de construção de uma frente ampla, o Conselho Federal de Farmácia, apresentando algumas necessidades fundamentais desse momento da vida nacional. Justamente essa de somar força na direção de constituir um lastro social e político, de defender a vida, a valorização do trabalho, a valorização do Sistema Único de Saúde. Eu queria que você abordasse, para além dessa questão que nós estamos tentando e buscando construir no interior da categoria, qual que é, nesse momento da história, a importância de se articular as demandas populares, trabalhistas, com as demandas institucionais e com as demandas dos poderes constituídos. Qual que é a importância, por exemplo, de nos estados esses atores estarem dialogando em conjunto e nacionalmente também ter esse espaço, porque o que a gente vê hoje é muito uma lógica de intervenção muito médico-centrada e hospital-centrado. Parece que o problema da pandemia é apenas um problema de UTI. Vai o doutor lá na frente da UTI, dá o diagnóstico e você não tem a voz do trabalhador, você não tem a voz de outros atores, quando que se sabe que uma das principais ações desse momento são as intervenções não farmacológicas, as intervenções não clínicas para você poder baixar. Então, qual a importância dessa articulação e da soma de esforços desses diferentes atores? Institucional, popular, certo, e acadêmico. Queria que você abordasse um pouco isso, minha deputada. Pois bem, Ronald, também muita gente aqui já entrando, né, na nossa rede para acompanhar com essa iniciativa maravilhosa da FENAFAR. Eu abri falando sobre essa circunstância no Brasil e no mundo, sobre a importância desse isolamento social. Acho que a nossa companheira Débora foi extremamente detalhista em relação às políticas que precisamos desenvolver. E agora a imprensa está aqui começando a rota da dramaticidade, né? Porque até então é o pedido para ficar em casa, é o pedido para a Organização Mundial de Saúde atuar, né, diante dessa orientação mundial do distanciamento social, mas agora a Prefeitura de Manaus acaba de abrir valas comuns para enterrar as vítimas. Aqui, hoje, nós ficamos sabendo que 140 profissionais de saúde foram contaminados no Espírito Santo. Frigoríficos são colocados em cemitérios para armazenar caixões em várias cidades brasileiras, né? Os números começam a ter nomes. Então, quando você, né, encara um mandatário, o presidente da República, né, dizer que há uma dicotomia entre economia e preservação da vida, é você entender que existe alguém que está negando a circunstância científica do momento, né, e que não está se importando com a perda de vidas. E está realmente praticando a seleção natural aos estertores. Está praticando aquilo que eu tenho, meus colegas, chamado de darwinismo bolsonariano. Infelizmente, e acho que, me desculpe Darwin, né? Mas é o que o Bolsonaro está fazendo. Está dizendo: morram os velhos, morram os imunodeprimidos, né? Morram os que tiveram uma carga viral, independentemente da idade alta,
porque a Covid-19 é uma doença nova, não é igual a MERS, não é igual ao Ebola, não é que tinha uma gravidade brutal, mas patogenicidade baixa, não é igual ao H1N1 e outros vírus respiratórios. Ele deixa os dois pulmões ao mesmo tempo na tomografia com aspecto de vidro, não é? Embaçado. A pneumonia evolui em 2 dias e um alto grau de pessoas, né, são encaminhadas ao óbito. A coisa é muito grave, é muito séria. Como é que o presidente da República, primeiro, resolve ser garoto propaganda de uma droga em experimentação ou mesmo em uso por compaixão em pacientes ultra graves? Ultra graves. Tivemos aqui na Bahia um médico que usou por conta própria a hidroxicloroquina, ele testou positivo, usou por conta própria e morreu pelos efeitos colaterais. Hoje. Está na imprensa de hoje, aqui na Bahia. Então, o presidente da República, ele está em exercício ilegal da medicina? Ele está prescrevendo? Essa é uma discussão que nós precisamos ter no Brasil. Ele tem relações comerciais com quem fabrica essa droga no Brasil? Tão eficaz para a malária, tão importante como coadjuvante do processo de tratamento de algumas doenças autoimunes, de natureza reumática, do lúpus eritematoso? Então, é uma situação que salta aos olhos, salta aos olhos. Aproveita, inclusive, Ronald, neste momento, para fazer um paralelo político em relação à democracia. Vai a manifestações, promove aglomerações, descumpre solenemente, olimpicamente, as orientações do seu Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Ele não está nem aí para a vida das pessoas, usando coloquialmente o que de fato ele pratica. Por outro lado, nós temos um problema muito grave, que é dizer, olha, ou vocês vão ter que escolher entre a vida ou morrer de fome. Não é? O Brasil não pode parar. Ora, a economia, a riqueza, se produz com a energia vital das pessoas, se produz com o trabalho, mais do que nunca. Não é? Essa máxima está à disposição da sociedade brasileira e mundial. Líderes liberais como Emmanuel Macron está longe de ser um socialista ou um comunista, é um liberal típico, não é? É empresário. O Macron disse, olha, as regras do capital terão que ser revisitadas. Não é possível os países abrirem mão do seu parque industrial próprio, da sua manufatura. Não é possível abrirem mão da sua soberania. Ou seja, o neoliberalismo ele sofre um abalo brutal. Agora, isso significa que as regras do lucro vão mudar na humanidade? Não, não vai, meu amigo. Só mudará quando as pessoas tomarem consciência da importância da vida e do seu trabalho na construção da riqueza de poucos, enquanto que os muitos que trabalham pouca riqueza acumulam. Aí o Bolsonaro vai chamar de comunista, mas eu sou. Assumidamente, os farmacêuticos sabem disso. Defendo os comuns. Defendo que as pessoas, umas não valem mais do que as outras. Que a criança que está nascendo agora em isolamento, em uma maternidade luxuosa, ela não é diferente ou melhor do que a criança que está nascendo nesse momento das mãos de uma parteira na região amazônica brasileira. Nós não podemos bater a sentença do destino das pessoas de acordo com a conta bancária quando elas nascem. É fundamental que os valores humanistas eles sejam elevados nesse exato momento em que o mundo se unifica no medo. Se unifica no medo da morte. Porque a raça humana ela está, evidentemente, atacada, atingida por um inimigo invisível. E nós, farmacêuticos, dominamos isso de maneira integral, quer seja na dispensação, quer seja no fabrico dos medicamentos, quer seja nas análises clínicas, nós temos essa compreensão. Então, o que a Débora levantou é algo da mais alta importância. Não é? Da mais alta importância. Nós temos uma circunstância de que o Brasil foi desconstruído no seu parque industrial e no parque industrial farmacêutico muito mais ainda. O complexo industrial da saúde, com papel estratégico, foi dizimado no Brasil. Nós hoje somos um país mais dependente do que antes. E nós temos que avançar na lei das patentes. Porque, por exemplo, se o Remdesivir, de fato, porque os experimentos deram conta, esses últimos 7 dias, de que ele fez efeito positivo de melhora
em 68% dos pacientes que ele foi aplicado. Mas sabe o que aconteceu imediatamente em momento de recessão, em momento de down nas bolsas de valores do mundo inteiro, Débora? A Gilead Sciences, ela cresceu em 4 dias na bolsa, ela disparou na bolsa do mundo inteiro, imagine. Significa que esse medicamento vai chegar a peso de ouro nos países e vai demorar de chegar nos países subdesenvolvidos. Nós temos que ir em desenvolvimento, como é o nosso, estava pelo menos nesta lista. Então, nós vamos ter que discutir realmente a questão das patentes novamente no Brasil, né? Obviamente, nós entendemos que outras drogas estão sendo experimentadas e que os recursos para a pesquisa foram detonados por Bolsonaro. Um dos meus projetos que, nesse momento, circulam na Câmara é o de revogar a Portaria 34, que tirou a possibilidade de bolsas, da expansão de bolsas para pesquisa no Brasil. E vocês vejam que, numa madrugada dessas, que nós já estamos perdendo no isolamento a noção de tempo, Bolsonaro demitiu o presidente do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisas. Então, a verdade é que ele, não é, fundamentalista como é, que tem no seu corpo de ministros terraplanistas, negacionistas, a começar pelo ministro da Educação, que é um energúmeno que devia estar longe da pasta da educação no Brasil, eles detonaram o sistema de pesquisas em nosso país. Acabaram com Ciência Sem Fronteira, arrebentaram com o CNPq, querem unificar o CNPq e a CAPES, que são coisas completamente diferentes. E nós precisamos interferir com a nossa voz, com a voz da ciência, nos unificando com a Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência, a SBPC, que com muita honra tem levado a sua voz para dentro da Câmara dos Deputados, lutando em defesa das universidades públicas, que garantem mais de 90% das pesquisas científicas em nosso país, com todo o corte de verbas e o apontar do dedo do senhor ministro chamando as universidades de centros de balbúrdia. Eu espero que ele não precise que um familiar seu, neste momento, dependa do atendimento, não é? Porque, efetivamente, é essa ciência que se produz com tanta dificuldade no Brasil, que tem feito com que máscaras sejam feitas nesse momento, que máscaras das impressoras 3D das universidades, protetores faciais, sejam feitos. Então, nós estamos realmente todos em movimento. E, nesse momento, nós sabemos, Ronald, que é necessário uma forte rede de solidariedade. Nos envolvermos na solidariedade às populações mais pobres, nos envolvermos na solidariedade científica, gerando a politização, não é, da sociedade brasileira e oferecendo a esperança. Porque nós temos que oferecer a esperança e que no novo normal possamos, não é, estar vivos e melhores. É isso que eu espero desse processo. Então, eu acredito que esses dias, Débora, nós vamos ter que avançar para essa nova pauta. A pauta dos direitos está na ordem do dia. Nós queríamos que a medida provisória 936, inclui profissões também, que trata de direitos, pudesse vir à baila. Mas o que eles trataram foi de acelerar a 905, que acabou por caducar ontem no Senado, mas eles vão reeditar e vão inserir a precarização da mão de obra por dentro de outros projetos. Então, temos que ficar atentos, porque conseguimos uma grande vitória para os farmacêuticos, com a nova lei da farmácia, a garantia de cada farmacêutico em uma farmácia, mas daqui a pouco eles vão fazer dos farmacêuticos também microempreendedores individuais, né? Vão buscar precarizar, vão fazer contrato verde e amarelo para farmacêuticos jovens, e nós não podemos aceitar isso. Já estão fazendo a formação à distância para cursos em saúde, o que eu também sou autora de um projeto que condena e proíbe profissional de saúde ser formado à distância, não é justo, não é correto, não é próprio para o nosso tipo de atividade. Então, a pauta ela está, não é, receptiva. Podemos agora, juntos, com a FENAFAR, com o Conselho Federal de Farmácia, estudar mecanismos para discutir lei de patentes, nos prevenindo contra essa situação que é vindoura, e eu espero que o medicamento de fato apareça, porque nós não temos vacina, não temos remédio, o que temos é isolamento social. E temos que fazer. Temos que fazer o isolamento para achatar a curva e ter respiradores para todo mundo que apresente a forma grave da doença. Não é? Isso realmente é algo muito sério, que precisa ser levado a sério,
não é? Para que o recurso público não seja usado para covas, seja usado para salvar vidas. Portanto, Ronald, quebra patentária, discussão sobre a derrubada da portaria 34, que reduz a pesquisa. E, acima de tudo, o fim da Emenda Constitucional 95, para que possamos destamponar o investimento em pesquisa em saúde no SUS, no Brasil, está na ordem do dia e assina embaixo das iniciativas da FENAFAR. Vamos lá? Oi, Ronald, está nos ouvindo? Eu acho que deu uma congelada. Eu acho que ele deu uma congelada, não é, Débora? Ele ficou parado ali, ó. Muito bem, Alice. Voltou. Muito bem, muito bem. Débora, Então, Débora, estamos ouvindo. Com você, Débora. Seus comentários, por favor. Eu queria, assim, destacar o papel da CONEP, né, que é a comissão que avalia todos os protocolos de pesquisa. São mais de 100 linhas de projetos que a CONEP já autorizou. Agora tá, sim, Débora. meu presidente. Aqui, tá. Mais de 100 projetos já estão autorizados pela CONEP, né? Acho que em torno de 60% dizem respeito a medicamentos. Então, um incentivo para a linha de pesquisa é fundamental, inclusive aqui o nosso apoio aos pesquisadores da Fiocruz, que têm sido ameaçados de morte, né, por pressões aí em torno das pesquisas, da cloroquina em particular. Então, nosso todo apoio a esses que salvam as nossas vidas, né, no dia de amanhã. Sem sombra de dúvida, eu acho que nessa pandemia ela tem destacado a ciência, a tecnologia, e eu acho que desde 2014 é a primeira vez que nós temos, de fato, a farmácia como estabelecimento de saúde e inserida dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, que é uma luta, né, deputada Alice, a senhora teve um papel destacado nessa construção, nós tivemos seu papel também, e hoje ele se materializa a favor aí das pessoas e destacando o trabalho dos farmacêuticos. Quero retomar novamente que seja via a Federação Nacional dos Farmacêuticos, mas via a nossa atuação aos demais trabalhadores, segmento dos usuários, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, tem se produzido muitas recomendações, muitas notas. Então, aqui eu quero convidar os que estão nos assistindo que acessem a página da FENAFAR, que acessem a página do SUS Conecta, né, do Conselho Nacional de Saúde, porque ali tem documentos produzidos na coletividade, né, com a participação ativa do olhar do usuário, que é o que de fato nos move, né, move o nosso fazer, move as nossas atuações nos nossos diferentes conhecimentos. Quero uma observação também, Ronald, aqui rapidinho. A FENAFAR, ela defende a produção pública de medicamentos, de insumos, inclusive tivemos e nos mantemos a favor aí na defesa da FURP, em São Paulo, né, sendo ameaçada de fechamento, de privatização. Nós tivemos sempre esse papel destacado nesse sentido. Enfim, eu acho que é isso, Ronald. Eu estava tentando ver se nós tínhamos mais alguma... Eu não localizei alguma outra pergunta, mas esses são aspectos aqui que eu fui elencando, né? E aí eu acho, da forma como eu estou sentada, a câmera está, infelizmente não está aparecendo a camiseta da nossa Federação Nacional dos Farmacêuticos, né, que cuide da vida e dos afetos, né, como as farmacêuticas e os farmacêuticos. Esse é de fato o nosso convite. Então, a gente tem visto aqui, Alice e Débora, nos comentários, bastante intenso a preocupação lá da consequência do dia a dia dos nossos colegas, seja nos hospitais, seja nas farmácias, nos laboratórios,
o que fazer no sentido de coletivamente construir possibilidades de proteção, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico. Acho que uma das questões fundamentais que é importante, além de identificar a necessidade de fortalecer os instrumentos de ação coletiva, como os sindicatos, é fundamental ter a compreensão da importância de defender o Estado democrático de direito. Porque quando nós falamos da defesa do Estado democrático de direito, nós estamos falando das condições de trabalho, da jornada de trabalho, da remuneração, da proteção, que está lá tudo nos primeiros artigos da nossa Constituição. Quando nós falamos em defender regras que para gerar equilíbrio entre o interesse do patrão e o interesse de quem só tem a sua força de trabalho para participar do jogo, é disso que nós estamos falando. O centro da nossa preocupação é justamente esse. E aí eu queria que vocês abordassem, em torno disso, uma das questões que é a materialização da polêmica hoje, certo, em torno dessa proteção, que é a disputa em torno, você abordou um pouco, a Débora abordou um pouco, que é a disputa em torno da questão do isolamento, certo? O isolamento social. A gente vê que no mundo todo, a gente viu hoje alguns países estendendo, estabelecendo quais são os critérios para sair, porque todo mundo quer sair da quarentena. Ninguém quer ficar em quarentena, certo? Mas como articular essa demanda, que é uma justa demanda das pessoas que estão lá, que precisam comer, que precisam trabalhar, que precisam produzir, como articular, certo, esse debate, esse enfrentamento daqueles que nos seus carros fazem as carreatas, o povo lotar as estações de ônibus para ir trabalhar. Como fazer, certo, essa disputa, sendo que é algo que toca na vida das pessoas? Como fazer esse debate do isolamento? Queria que a Alice abordasse um pouco para nós já ir para o nosso enxamento, e qual que é a contribuição dos farmacêuticos para esse debate, já que nós somos também, a sociedade depositou para a gente um pouco da confiança do que a ciência produz, em termos de lidar com a natureza, com as forças da natureza, para transformar em proteção, em alívio da dor, em remédio. O que nós, farmacêuticos, como os portadores da confiança da sociedade em conduzir a ciência, o que nós podemos ajudar nesse debate do isolamento? Muito bem, Ronald. Antes de responder e fazer já as minhas despedidas, eu quero dizer que nós estamos aqui com várias perguntas, opiniões, mas eu quero coletivizar dentro desse diapasão, não é, da proteção do profissional farmacêutico. E o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia, está aí Soraya nos acompanhando, eu espero que outros diretores também, né? Magno assinou essa petição e conseguiu uma liminar antes do Congresso Nacional, antes de decisões municipais, garantindo equipamentos, a exigência de equipamentos de proteção pelas farmácias para os farmacêuticos e todo o pessoal de apoio nas farmácias. Então, uma ação sindical rápida, absolutamente competente, e isso é muito importante. Eu sugiro que nas cidades onde as prefeituras ou nos estados não tomaram essa decisão por decreto para a proteção de quem está no front das farmácias, né, que os sindicatos realizem e peguem a cópia com os sindicatos farmacêuticos do Estado da Bahia. Recebi aqui também uma mensagem da doutora Tânia Barros, diretora da Faculdade de Farmácia, aqui da Universidade Federal da Bahia, né, dizendo que a faculdade está em movimento. Isso é uma coisa que me emociona, não é? Para ajudar a população. Estão tentando comprar insumos para a produção de álcool gel. Já fizeram uma primeira partida de álcool gel e foi entregue à maternidade e escola Climério de Oliveira, aqui da Universidade Federal da Bahia, uma grande maternidade, e para o Hospital Couto Maia, que é um hospital de referência em Covid-19, um hospital ultramoderno, um complexo hospitalar para doenças infecciosas aqui do Estado da Bahia, dirigido pela doutora Celci Nunes, e eles estão se organizando para o auxílio diagnóstico. Então, isso é maravilhoso. Os farmacêuticos estão em movimento. E o que é que nós podemos fazer? Primeiro, ações judiciais, onde o poder público se coloque na contramão, não é, do isolamento social e da proteção com EPIs dos trabalhadores.
Segundo, é essa luta no parlamento, para que nós possamos incluir os farmacêuticos e todas as suas especialidades na lista das profissões que são consideradas profissões que são essenciais e profissões de risco. Porque estar numa farmácia, estar num laboratório, né? Estar num laboratório de pesquisa, numa pandemia, é sem dúvida ser profissão de risco e precisa ter não só o abrigo pessoal dos equipamentos de proteção individual, mas o abrigo trabalhista, a garantia da estabilidade, as correções nas suas remunerações e a proteção à sua família. A proteção à família. Porque quando você vai para casa, você pode levar consigo a contaminação. Então, essa proteção à família do profissional considerado essencial é algo fundamental. Eu estou trabalhando nessa direção, Ronald, no Congresso Nacional, no plenário e na comissão. E digo por último, e o que você levanta, não é? Por isso que você é nossa líder, viu, Alice? Por isso que você é nossa líder. Eu lido para você. Então, a luta para que não haja essa dicotomia, essa dissociação entre, não é, ficar em casa, que é preciso ficar em casa, meus amigos. É preciso ficar em casa. Nós não temos medicamento, nós não temos vacina. O que nós temos é o achatamento da curva epidemiológica. A ciência nos ensinou isso. Nós não podemos, não é, conflagrar, infartar o sistema de saúde. Precisamos salvar vidas. Esse é o nosso objetivo no momento. Então, Bolsonaro está na contramão. Ele prefere ver os caixões em série, achando que vai imunizar. Senhor presidente da República, nós não temos certeza ainda se não há possibilidade de recontaminação. Nós não temos certeza ainda se os anticorpos que são formados, eles são suficientes para impedir uma recontaminação e uma segunda onda. Não aposte nisso. Nós estamos ainda experimentando o secular, tratamento com plasma, com anticorpos, com papa de anticorpos, senhor presidente. O senhor não sabe o que é a ciência? Sabe não. Então, Ronald, nós precisamos dizer isso à sociedade. Quando eu falo politizar, eu falo informar, não é? É levar para as pessoas essa informação. E, infelizmente, na política, nós temos que enfrentar essa visão absolutamente mórbida do presidente da República, essa visão genocida. E isso é uma visão genocida. É uma visão de seleção natural, higienista, mata os mais fracos, libera a previdência das pensões. É muito importante que nós tenhamos essa visão. Por isso, a necessidade desta frente de salvação nacional, que você, né, exaltou quando convocou essa conversa aqui pelo Facebook, para todos e todas, que eu tenho uma honra de estar participando com você e com a doutora Débora. Nós sabemos, efetivamente, que é preciso unir todas as forças, não é? Então, de Dino, não é, até aqueles que nós discordamos, mas não importa. A Dória, é necessário unir a todos, contra o atraso, contra a visão mórbida, contra uma visão completamente anacrônica que é preciso contaminar a sociedade toda, porque alguns vão morrer, mas ele não é coveiro. Então, essa frente, eu espero que ela seja formada no dia a dia, na prática, na luta em defesa da vida, e que ela depois permaneça em defesa da democracia, do Estado democrático de direito, de um Brasil que possa investir em pesquisa, que possa investir cada vez mais no Sistema Único de Saúde. Eu entrei com um projeto que não botaram na pauta, impedindo qualquer tipo de reajuste de plano de saúde. Nós conseguimos que os tribunais entrassem na batalha. Hoje, por exemplo, quem é aposentado do INSS está liberado, né? Se atrasar um pagamento de um empréstimo consignado, ele vai poder segurar aí 2 meses, 3 meses com esse atraso. Eu entrei também para financiamento habitacional, não é? E entramos com toda a pauta econômica, mas nem tudo vai a voto. Por quê? Porque nós não temos pressão social. Porque se com o Congresso aberto é difícil espraiar o que lá dentro acontece, imagine nessa situação que estamos trabalhando também remotamente. Então, a luta é por uma frente de salvação nacional e que envolve o basta Bolsonaro, para Bolsonaro, de ser contra o povo, de não amar a vida. Vamos juntos
lutar em defesa da vida para que o Brasil não perca tanto, como já perdeu a Itália, como já perdeu os Estados Unidos da América do Norte, como já perderam os espanhóis. Vamos lutar pela vida. Essa é, sem dúvida, a dramaticidade do apelo, mas, acima de tudo, a declaração de disposição, não é? Quer seja na luta solidária, quer seja na denúncia, para que nós possamos ajudar universidades, instituições de pesquisa, possamos ajudar, não é, aqueles que estão no front na guerra contra o coronavírus, na dispensação farmacêutica, na produção farmacêutica, na pesquisa de novos fármacos, na luta da vacina, na batalha epidemiológica, nas ruas, nos agentes comunitários de saúde, todos juntos, para combatermos essa circunstância que pode matar, né? Mata com velocidade e eficiência, e que, infelizmente, o presidente da República chama a sociedade para a morte quando tenta encher as ruas e abrir o comércio. Por isso, o FENAFAR, querida, minha entidade representativa nacional, que tanto nos ajuda do ponto de vista do conteúdo, eu deixo aqui à minha disposição. Sou receptora total das ideias, das propostas de projetos, de iniciativas. Doutora Débora, por favor, não é? Nos mande opiniões para que nós possamos legislar a favor dos farmacêuticos e a favor do Brasil. Muito obrigada. Essa é a minha deputada, essa é a minha líder. Muito bem, Alice. Eu acho que, apesar desses tempos bastante difíceis, acho que essa energia, esse processo de construção coletiva, de compartilhamento de ideais, de valores, acho que isso nos alimenta e nos dá força para enfrentar esse momento. A gente sabe que, muito provavelmente, teremos, como a ciência tem mostrado nos outros países, dias bastante difíceis pela frente, mas nós juntos, acho que com essa energia, com essa convicção de que nós somos capazes de vencer esse momento, que você representa no parlamento, a luta, e que a gente tenta, de alguma forma, transmitir para a categoria em ações concretas. Eu acho que é um pouco de luz nesse momento de escuridão. Eu gostaria de agradecer enormemente seu tempo. Eu sei que o dia está ficando pequeno agora com essas tecnologias e tantas atividades, mas gostaria de agradecer de ter dedicado um espaço de tempo aqui para a gente. Obrigado mesmo. E aí eu passo para a Débora fazer as considerações finais dela. Obrigado mesmo, viu, Alice? E eu acho que nós temos que fazer com mais frequência esse tipo de atividade, que eu acho que a gente consegue dialogar direto com a categoria, tá certo? É uma horinha, a gente consegue conversar sobre bastante coisa. Eu estou disponível, Ronald, o seu chamado, estarei aqui com maior satisfação, fazendo um balanço até semanal, perfeito, se você achar necessário. Vamos lá. Perfeito. Vamos pensar nisso. Débora. Então, Ronald, só para ir fechando, eu acho que a balbúrdia das nossas universidades federais está na rua, né? Como na Bahia, aqui no Rio Grande do Sul, alguém postou, acho que é em Sergipe também, as universidades aí na produção de álcool gel, aqui a URGS vai começar com a testagem para a Covid-19 também, ou seja, uma balbúrdia a favor da vida, a favor do povo brasileiro. E destacar rapidamente que, além da ciência, da tecnologia, que está em destaque nesse momento, o papel dos farmacêuticos, destacar a importância dos sindicatos. Os sindicatos, eles não são apenas uma diretoria eleita, os sindicatos são a categoria, né? No nosso caso, a categoria dos farmacêuticos. Então, é muito importante, cada vez mais, os colegas participarem dos chamamentos dos sindicatos, estarem junto, realmente, com esse instrumento que é de luta na defesa dos direitos, porque os desmontes dos direitos trabalhistas estão aí. Que bom que ontem a medida provisória 905 caducou, né? Porque dos 18 aos 29 anos, grande parte dos nossos recém-formados na farmácia, né? E que entram aí no mercado de trabalho já de uma forma extremamente precarizada, né? E agora no enfrentamento da medida provisória 936, que busca aí as diferentes flexibilizações, mas eu acho que vale lembrar duas questões. Acho que a primeira
que as áreas que nós atuamos são áreas essenciais, portanto, precisam estar em atendimento e qualquer necessidade do colega farmacêutico é uma responsabilidade da empresa, né? Acho que esse é um aspecto. E o segundo, o governo federal aí tem trazido várias iniciativas e que tem andado de forma muito rápida a favor das empresas. Agora, nós queremos a favor da classe trabalhadora, nós queremos a garantia dos salários, nós queremos a garantia da proteção dos trabalhadores de uma forma geral, né? Isso precisa andar de maneira justa e também, por óbvio, para todo o povo brasileiro, porque está muito difícil, deputada, a nossa população mais carente, a senhora sabe disso aí, inclusive para receber os seus R$600, está com grandes dificuldades. Mas, enfim, Ronald, eu acho que é isso. E era 200, né? Com a sua luta lá, conseguiu dar uma ajudada fundamental aí para toda a população brasileira. Mas, enfim, eu acho que é isso, Ronald, né? Eu acho que é muito bom essas lives, eu acho que isso, não apenas nesse momento, né, de distanciamento, vamos ouvir a ciência, vamos manter o distanciamento, é isso que vai realmente reduzir a curva, né? Vamos pensar nos nossos trabalhadores da saúde que estão lá na ponta, né? E que, da nossa parte dos farmacêuticos, tem contato com a nossa atuação efetiva, seja na justiça, seja junto ao Ministério Público para a sua proteção, mas que as pessoas permaneçam em casa. Isso não é brincadeira, isso não é uma gripezinha qualquer, isso é algo desconhecido, invisível e que está aí no Brasil e no mundo. Então, fiquem em casa e os farmacêuticos estão aí para atender. E para fechar, deputada Alice, sempre conte conosco aí também na Câmara dos Deputados, né, para que a gente, porque é isso, é unir forças, é o movimento sindical, é o movimento social, é a população brasileira, junto aí com parlamentares, como você desempenha na Câmara dos Deputados, é que nós precisamos para ter dias melhores, né, em um Brasil realmente em condições. Tudo de bom, Débora, e muito obrigada sempre. Muito bem, Débora, obrigado. Obrigado, Débora, obrigado, Alice. Dizer, como a gente colocou no nosso título dessa nossa live, que é os farmacêuticos e farmacêuticas na construção de uma frente de salvação nacional para enfrentar o coronavírus e enfrentar também os parasitas, porque, infelizmente, ainda há muitos vermes. Ainda há muitos vermes que não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem pensar para além do seu umbigo, do seu universo, e que acabam sustentando e dando uma sustentação a esses mensageiros da morte. E nesse momento a informação, a troca de informação, a ciência, o esclarecimento, a luz que a ciência pode colocar nesse momento, eu acho que é fundamental. E esse é um dos objetivos centrais que nós queremos fazer nesse momento. Por isso que nós vamos fazer mais essa ideia, Alice, de nós construirmos um informe semanal do fronte do Legislativo, como é que está a construção dessa frente no Legislativo, como é que ela se materializa. Eu acho que é uma ideia muito bacana. Nós temos conversado com alguns outros diretores da FENAFAR, tem outras pautas importantes também para a gente fazer esse processo de aproximação. Vamos ver se semana que vem a gente traz o Jarbas e o Rilke da OPAS para discutir um pouco essa coisa da vigilância em saúde, né? Vamos ver se a gente consegue estar mais presente, porque a gente precisa usar essas ferramentas da tecnologia para fazer também o bom combate. Todos os outros combates são importantes, mas hoje uma das principais é a informação. A Fiocruz, importante. Isso, sim, exatamente. Ou seja, esse é o momento, eu acho que foi bastante vitoriosa essa nossa live. Novamente agradecer também a todos os diretores da FENAFAR, os colegas que estão acompanhando nas redes sociais, que estão dando o prestígio da audiência aqui à FENAFAR, e dizer que nós somos firmes na luta. E só fortalecer essa última fala da Débora. A FENAFAR só é FENAFAR em função dos seus sindicatos, das suas organizações que têm um papel lá nos estados. Portanto, é fundamental
fortalecimento das nossas entidades, o reconhecimento das nossas entidades, que é quem, de fato, junto com outras instituições, pode, nesse momento, ser um grande instrumento de proteção ao trabalho dos farmacêuticos e a mediação da contribuição dos farmacêuticos. Então, muito obrigado, valeu. A gente vai estar disponibilizando, a gente gravou, vai estar disponibilizando na sequência essa live para todos acompanharem. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Débora. Obrigado, Alice. Um grande beijo. Tchau, tchau. Saúde a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.